Santo Antônio de Pádua é um dos santos mais populares da Igreja Católica. Muitos de nós o conhecemos como o santo padroeiro dos objetos perdidos e roubados. Ou podemos conhecê-lo como aquele que normalmente é retratado segurando o menino Jesus, ou um lírio, um livro, ou até mesmo os três em seus braços. No entanto, ao olharmos para a história de Antônio, descobrimos a vida de um pregador e professor franciscano muito amado, um santo do povo. Santo Antônio nasceu no ano de 1195, na cidade de Lisboa, Portugal, e recebeu o nome de Fernando no batismo. Quando Fernando tinha 15 anos, ele se juntou à comunidade religiosa dos cônegos regulares de Santo Agostinho. Aos 17 anos, ele foi transferido para o mosteiro agostiniano da Santa Cruz, que era renomado por sua erudição bíblica. Lá, ele passou 9 anos em estudos intensos. Há todas as indicações de que durante esse tempo ele aprendeu as Sagradas Escrituras, memorizando-as de cor. Quando ele tinha 25 anos, Fernando encontrou 5 frades franciscanos que estavam a caminho de Marrocos, na África, provavelmente para morrer como mártires pelo Evangelho. 5 meses depois, os corpos desses 5 foram trazidos de volta de Marrocos. Fernando ficou profundamente comovido com as mortes deles. Esses homens arriscaram suas próprias vidas por amor ao Evangelho, e Fernando se sentiu inspirado e determinado a fazer o mesmo. Com entusiasmo, ele foi ao convento franciscano e disse aos frades: "Se eu puder ir a Marrocos e imitar esses irmãos, com prazer me juntarei a vocês." Pouco tempo depois, com a relutante permissão de seu superior agostiniano, ele se juntou aos frades, adotando o nome de Antônio. Fernando escolheu o nome de Antônio como uma referência a Santo Antônio do Deserto, mais conhecido aqui no Brasil como Santo Antão. O monge do século IV dava o seu nome ao eremitério franciscano, onde Fernando foi acolhido na ordem fundada por São Francisco de Assis. Fiel à sua promessa, os franciscanos permitiram que Antônio fosse para o Marrocos, para ser uma testemunha de Cristo e, se necessário, um mártir também. No entanto, Deus tinha outros planos para esse jovem generoso. Pouco depois de chegar a Marrocos, ele ficou gravemente doente e, após vários meses, percebeu que precisava voltar para casa. Durante a viagem de retorno, o navio foi atingido por uma tempestade violenta e desviou-se do curso, indo parar na Sicília, onde desembarcaram na cidade de Messina. Em Messina, Antônio encontrou um grupo de frades que o acolheu e cuidou dele até que se recuperasse. Através deles, ele soube de uma grande reunião de todos os frades com São Francisco, o fundador de sua ordem. E, mesmo estando doente, ele acompanhou esses frades ao norte até Assis. Essa reunião com São Francisco em 23 de maio de 1221 ficaria conhecida como o Capítulo das Esteiras, assim chamado porque os 3.000 frades que compareceram não puderam ser acomodados e tiveram que dormir em esteiras, no chão. Antônio era um dos poucos frades estrangeiros desconhecidos entre os milhares reunidos para essa reunião. À medida que o capítulo chegava ao fim, Antônio foi ignorado por todos. Nenhum dos provinciais realmente queria esse frade estrangeiro, que por algum motivo não parecia impressionar ninguém. No entanto, quando chegou a hora de todos os frades partirem, ele chamou a atenção de um provincial do norte da Itália, que o enviou para um pequeno eremitério. Nessa pequena fraternidade, ele viveu uma vida simples, realizando tarefas simples como limpeza, jardinagem, arrumação de mesas e lavagem de pratos. À época, ele era conhecido apenas como um simples irmão que vivia alegremente entre seus irmãos, em contemplação, fraternidade, pobreza e alegria. Esse período durou 12 meses.
Talvez nunca teríamos ouvido falar de Santo Antônio se ele não tivesse ido a uma ordenação de alguns dominicanos e franciscanos em 1222. Parece que a pessoa que havia preparado o sermão para a ordenação não compareceu, e o provincial pediu que um dos frades franciscanos fizesse um breve sermão. Como nos conta a história, Antônio foi convidado a falar algumas palavras simples. Então ele se adiantou e começou a falar de maneira simples e sincera. No entanto, o fogo que ardia dentro dele tornou-se evidente à medida que ele continuava a falar. Seu profundo conhecimento era inconfundível, mas sua santidade era o que realmente impressionava a todos ali. Agora ele estava exposto, e sua vida tranquila de oração e penitência no eremitério foi trocada pela de um pregador público. São Francisco ficou sabendo dos dons ocultos de Antônio e logo ele foi designado para pregar no norte da Itália. O problema com muitos pregadores na época de Antônio era que o estilo de vida deles contrastava fortemente com o das pessoas pobres para quem pregavam. As pessoas daquela época queriam ver um estilo de vida genuinamente inspirado no Evangelho, em seus guias espirituais. E em Santo Antônio encontraram isso. Eles foram tocados por quem ele era, ainda mais do que pelo que ele dizia. Apesar de seus esforços, nem todos estavam abertos para receber sua mensagem. Um dia, enquanto pregava em uma cidade governada por pregadores hereges, as pessoas da cidade não gostaram do que ele tinha a dizer e se recusaram a ouvir. Então, Antônio voltou-se para o rio e pregou aos peixes, e a história conta que os peixes ouviram, um milagre. Enquanto Antônio continuava a pregar para o povo e ensinar os frades, ele assumiu mais responsabilidades dentro da ordem. Em 1226, foi nomeado superior provincial do norte da Itália. No entanto, como sempre, ele ainda encontrava tempo para a contemplação e a oração em um pequeno eremitério. Por volta da Páscoa de 1228, aos 33 anos, enquanto estava em Roma, ele conheceu o Papa Gregório IX, que era um amigo fiel e conselheiro de São Francisco. Naturalmente, Antônio, agora famoso, foi convidado a falar. Ele o fez humildemente, como sempre, mas a resposta à sua fala foi tão grande que as pessoas mais tarde disseram que parecia que o milagre do primeiro Pentecostes se repetiu. Eventualmente, Antônio chegou a Pádua, no norte da Itália. Pádua está localizada a uma curta distância a oeste de Veneza. Na época de Antônio, Pádua era uma cidade importante, com uma universidade altamente respeitada para o estudo da lei civil e eclesiástica. Foi em Pádua que ele pregou suas 2 séries de sermões da Quaresma mais famosas. A multidão era tão grande, chegando a 30.000 pessoas, que as igrejas não conseguiam acomodá-las. Então, ele frequentemente pregava nas praças da cidade ou em campos abertos, onde um maior número de pessoas podia se reunir. As pessoas esperavam a noite toda para ouvi-lo. Ele precisava até de um guarda-costas para protegê-lo das multidões, porque algumas pessoas andavam com tesouras, esperando cortar um pedaço de seu hábito como relíquia ou souvenir. A grande quantidade de energia que ele gastou durante os 40 dias da Quaresma em 1231 o deixou exausto. Então, depois da Páscoa, ele escapou para uma pequena cidade, perto de Pádua, para descansar. Mas, ao perceber que a morte se aproximava, ele pediu para voltar para a cidade que amava. Aconteceu que ele estava fisicamente incapaz de chegar em Pádua e teve que parar na cidade de Arcela. Em Arcela, então ele recebeu os últimos sacramentos e morreu em paz. Ele tinha apenas 36 anos e era franciscano há cerca de 10 anos. A tradição de devoção a Santo Antônio de Pádua começou imediatamente após sua morte, em 13 de junho de 1231.
milhares de pessoas vieram para ver seu corpo e participar de seu enterro. O túmulo de Antônio imediatamente se tornou um local de devoção extraordinária e de numerosos milagres. Menos de um ano após a sua morte, o Papa Gregório IX o declarou santo, tornando-se a canonização mais rápida da história. Em 1946, o Papa Pio XII o declarou oficialmente doutor da Igreja. Até hoje, Santo Antônio de Lisboa e de Pádua é um dos santos mais reverenciados e populares da Igreja Católica. Esperamos que, ao compartilhar a história da vida de nosso amado Santo Antônio, você cresça em seu apreço por ele e por todos os santos. Em comunhão com o nosso amigo franciscano, Santo Antônio de Lisboa e de Pádua, que Deus sempre te abençoe.